Fala, meus queridos trutas, Tony Lobo voltando com mais um vídeo explicativo aqui deste canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a conhecer o canal, que tem vários vídeos explicativos, tanto relacionado com a saúde como a estética. E temos também os vídeos voltados para a minha vida pessoal, onde eu mostro uma rotina de treinamentos, de dieta e vários assuntos ligados ao esporte, tá bom? Especificamente a musculação. Eu vou até deixar passando aqui nos cards ao longo do tempo, vocês vão ver que tem uma sugestão de vários vídeos e vocês podem clicar e ir lá, de preferência quando terminar esse. Então vamos falar sobre este órgão que eu julgo o mais importante de todos, mas antes eu queria primeiramente parabenizar você que clicou neste vídeo, porque significa que você é uma pessoa culta, você é uma pessoa que busca conhecimento e a partir de hoje você vai ter outra consciência em relação à sua saúde e ao seu corpo, tá bom? E por que eu disse que o intestino é o órgão mais importante? Obviamente o coração é importante, o pâncreas é importante, o fígado é importante, todos têm sua função e suas peculiaridades. Mas é no intestino que começam todas as reações químicas, todas as quebras, todas as transformações que vão fazer com que o seu corpo absorva os alimentos. Então já é bem sabido na internet e todo mundo já fala que o intestino é nosso segundo cérebro. E por quê? Porque ele tem tantas terminações nervosas quanto o cérebro. Ou seja, o nosso intestino é capaz de mandar impulsos e comunicação para todos os nossos órgãos. Inclusive é bem comum você ver que pessoas que têm problema com tireoide geralmente têm problemas com o intestino também. Não é bem uma regra, mas geralmente tem. Então, primeiramente eu vou entrar um pouquinho na fisiologia, coisa bem rápida e sutil para vocês entenderem, né, e aprenderem como é que o nosso organismo funciona, e depois eu vou ensinar vocês como cuidar do intestino para vocês conseguirem fazer qualquer coisa que seja. Não só a estética, como a sua saúde, vocês vão ser capazes de modular tudo o que acontece no seu corpo através do intestino. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a quebra dos alimentos, né, acontece em maior parte no nosso intestino e não no estômago. No estômago apenas começa a quebrar as proteínas para depois do intestino acontecer o resto de diminuir a proteína para partículas menores como os aminoácidos. Mas tanto os carboidratos como as gorduras são quebradas, metabolizadas através de várias enzimas que nosso pâncreas secreta. Não vamos entrar bem no mérito do pâncreas, mas nós secretamos enzimas como a amilase, a lipase, a tripsina, que vão quebrar as gorduras, que vão quebrar os aminoácidos em partículas bem menores para serem absorvidos pelas microvilosidades do intestino. Para quem não sabe o que é microvilosidades, são a parede intestinal, ela tem umas guerras, como se fossem umas elevações. Então, a partir dessas elevações, que são uns sítios de ligação, como se fossem uns capinzinhos assim, vamos colocar bem sutil. Então os alimentos têm maior contato quando essas microvilosidades estão saudáveis. Em uma porção mais abaixo do intestino nós temos também as bactérias. O nosso corpo é repleto, existem trilhões de bactérias, tanto gram-positiva como gram-negativa. As gram-positivas são as benéficas, as gram-negativas são as maléficas. Não é bem nessa ordem não, mas é mais ou menos assim, estou colocando de uma maneira bem sutil para você entender. Então, o equilíbrio dessas bactérias é que vai determinar a sua saúde. Por quê? A produção de 70% da serotonina é no intestino, que se você tem uma boa produção de serotonina, você tem bem-estar, e posteriormente essa serotonina pode se transformar em uma melatonina através de reações químicas e que é responsável pelo seu sono reparatório. Se você não tem um intestino saudável, você não tem uma boa imunidade, pois o intestino é responsável por 80% da sua imunidade. Então, quando você se alimenta de forma desordenada e não cuida do seu intestino, geralmente são pessoas que gripam fácil, que têm problemas com rinite, sinusite, todas as ites da vida, alergias, entre outros. Se você não tem um intestino funcionante, você não consegue ter vida social, você não consegue ter humor, você não consegue mudar a sua composição corporal no que tange emagrecimento, no que tange hipertrofia.
Tudo isso começa no intestino, que é justamente onde há a absorção, metabolização e quebra dos alimentos. Voltando para o assunto das bactérias, eu vou dar um exemplo aqui apenas das fibras. A fibra, quando você ingere, que é um ótimo alimento para o intestino, para as microvilosidades e para as bactérias, você tem a fermentação dessas fibras através das bactérias que vão gerar vários metabólicos, que eu posso citar aqui 3, como o acetato, como o butirato e os ácidos graxos de cadeia curta. Esses metabólicos são responsáveis pela liberação de GLP-1 e PYY, que são peptídeos que vão dar sinalização para que você se sinta saciado. Tá vendo como é interessante? Apenas a fibra é responsável pelo sinal no seu organismo para que você saiba e se sinta saciado ou não. Então já existem diversos estudos, a coisa mais estudada hoje em dia são o intestino e as bactérias que lá funcionam. Só para vocês terem ideia, saiu agora um estudo mostrando que a ingestão ou a produção de acetato a partir dos colonócitos aumenta a produção de GABA. Você sabe o que é GABA? É um neurotransmissor responsável também pelo seu bem-estar, pela dopamina, pelo seu estado emocional, pela sua sensação de realização. Então, se só um metabólito já é capaz de melhorar a GABA, imagina a sua dieta em si. Então, o que é que prejudica a sua microbiota, o que é que prejudica o seu intestino? Açúcares simples e refinados, os processados, né? Todos os usados da vida, excesso de álcool, as gorduras trans, as gorduras hidrogenadas, tudo que a gente já é sabido que é ruim para a saúde, é ruim para o nosso intestino. Então, é a partir do excesso desses alimentos que o nosso intestino diminui as microvilosidades, aumentam a proliferação de bactérias gram-negativas e desencadeia processos inflamatórios. E aí onde entram as doenças que nós temos hoje, como a obesidade, o diabetes, a sinusite, as rinites, como eu falei. Então, como cuidar do seu intestino? O primeiro passo é buscar carboidratos fibrosos. É exatamente isso. Você que tem medo de carboidratos, você não ingere carboidratos fibrosos. Um exemplo que eu posso citar, a banana, que tem amido resistente. As bactérias amam amido resistente, então o nosso intestino não consegue quebrar o amido resistente, mas as bactérias fermentam e produzem esses metabólitos que eu falei para você. Então, comam carboidratos fibrosos, macaxeira, batata doce, aveia, ingiram fibras, né? E junto com essas fibras, obviamente, vocês vão ter os benefícios das vitaminas e minerais, que quando você come de maneira paleo, né, de maneira natural, dos alimentos que você encontra na natureza, você também tem o benefício das vitaminas e dos minerais. Junto com as fibras, as frutas que você deve ingerir, você tem que beber uma boa quantidade de água, pois a fermentação e o processo desses metabólicos necessita de água. E para juntar o bolo fecal, né? Para aumentar o bolo fecal, para que você defeque de forma tranquila, pois se você não defeca todo dia, você não é uma pessoa 100% saudável. Então, de maneira bem simples para finalizar o vídeo, comam fibras, comam frutas, carboidratos bons da natureza, evitem os açucarados, evitem os processados e vocês vão ter, obviamente, uma saúde intestinal boa e vocês vão ver que se qualquer problema que vocês tenham, quanto cansaço excessivo, mal-estar, vontade de vomitar, enjoos, esse tipo de coisa, tudo vai sumir, tá bom? Então isso é uma explicação muito por cima e obviamente vocês têm que buscar um nutricionista. Caso vocês queiram se consultar comigo, tem o link aqui no Instagram, que vocês podem me perguntar como é que funciona a minha consulta, ou pode ser também através de consulta online, se você estiver em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, que eu tenho vários pacientes assim, e a consulta é feita através de videoconferência, tá bom? Então, mais uma vez, Tony Lobo ficando por aqui, espero ter aberto a mente de vocês quanto a esse assunto, que para mim é um dos mais importantes, mudei a minha vida depois disso, então espero ter mudado a vida de vocês também, tá bom, meus queridos? Tamo junto, não esquece de deixar aquele like, favorita o vídeo, não sei nem o que é favoritar, mas curte, comenta, deixe seu comentário, sua sugestão. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá um confere nos outros vídeos. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!